Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Estando conosco pelo YouTube, por favor, dê o seu like. Faz grande diferença para cada um de nós. Toda vez que você acessa esse canal, você dar o seu like. Ou ainda no Cântico Pietatis, que é onde nós temos os salmos à disposição, e o nosso canal Papo de Sacristia, que hoje, inclusive, tem novo episódio a partir das 19h30, no canal no YouTube, Papo de Sacristia. Caríssimos, caríssimas, estamos finalizando o ano litúrgico e escutamos a profecia de Daniel no capítulo 2, versículos 31 a 45. A imagem bem emblemática e com uma explicação bem definida pela própria Escritura. Uma grande estátua, cuja cabeça é de ouro, os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Uma pedra rola e derruba essa estátua. O próprio Daniel dá a interpretação a Nabucodonosor. São impérios, reinos, que irão, numa sequência de decadência, acabar sendo extirpados. O primeiro, ouro, nobre, brilha à distância. O segundo, de prata, menos nobre, mas ainda com certo valor. O terceiro, como bronze. O outro, ferro, ainda que seja forte, não tão nobre. E o último, dividido já nas suas entranhas. Pois ferro e barro não dão liga. A imagem de que seriam impérios e reinos que sucumbiriam a partir de uma rocha, de uma pedra que cairia e, batendo na base, desmoronaria tudo. Essa imagem tão simples, mas tão emblemática, apresentada a Nabucodonosor, não está simplesmente relacionada a um império, não somente relacionada a um poder político, mas aquilo que nós podemos começar a construir dentro de nossa história. Não só por aquele ditado onde o pai milionário, o filho é rico e o neto é pobre, não. Há também
aqueles impérios e aquelas forças imensas que todos nós começamos a cultivar dentro de nós. Pode deixá-lo à vontade, viu? Fique tranquila, pode deixar à vontade. Só não deixar ele machucar, tá bom? Um império que não está simplesmente fora de nós, como uma força política, mas dentro de nós. É necessário termos a consciência de que tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós somos, pode até ser ouro, prata, ferro, bronze, ou mesmo pode ser barro com ferro, não se sustentar. A imagem apresentada a Nabucodonosor é de que o Senhor dos Senhores, na verdade, no fim da história, não há império nem riqueza, não há poderio, nem influência que seja tão resistente. Afinal de contas, no fim dos tempos, no último instante, a última palavra não é nossa nem das nossas capacidades, nem de nossas habilidades, mas de Deus. Então, portanto, é necessário observarmos bem se no decorrer de nossa estrada, no decorrer de nossa história, estamos como reis, que podem ter os seus impérios, podem ter as suas artimanhas, podem ter as suas arquiteturas, podem ter toda a sua articulação, mas que no fim, todos são como pó. Bem, o que na verdade persiste, o que na verdade permanece, é a presença daquele a quem devemos buscar com constância. Aquele que sim é honrado e venerado nas nossas inúmeras capacidades de arte. Nossos templos precisam e devem ser, sim, cuidados, bonitos. É muito bom quando entramos dentro de nossos templos e vemos o cuidado para com as coisas, a preparação para acolhermos as pessoas, os ornamentos. Quando olhamos, por exemplo, aqui para essa obra singular de Aleijadinho, única, na Basílica Ermida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, na sua imagem veneranda, mas também no retábulo, que remontam ao barroco, podemos ver traços e riquezas singulares. A própria imagem de Nossa Senhora da Piedade, esculpida em 2 blocos por Aleijadinho, ela tem uma beleza que, quando pude me aproximar durante o processo de desculpinização dessa imagem, pude chegar tão perto dela, olhar o rosto tão próximo, a riqueza de detalhes. Ainda que possamos também identificar falhas, como a proporção da perna em relação ao tronco, todas as falhas são infinitamente menores e até enriquecem a beleza dessa peça. Mas essa peça, como também a arquitetura aqui existente, ou em qualquer outro templo, podemos olhar para a Basílica de São Pedro, podemos olhar também para a beleza do prédio do Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Podemos olhar para outras tantas, ou até aquela que será a Basílica Estadual das Romarias, que ficará um primor quando restaurada e quando acabada nas suas partes que estão inacabadas. Mas tudo isso tem um fundamento. Toda beleza, toda arquitetura, toda arte é expressar a grandeza daquele que nos acompanha ao longo da história, o nosso Deus. Ele que é capaz de derrubar um império e Ele que é capaz de nos consolar nas dores mais profundas. Pouco antes desta celebração, escutei uma pessoa que falava de dores que ninguém consegue alcançar. As dores que cada um de nós, dentro de nossos corações, carrega e que ninguém consegue
consolar. Na verdade, toda essa riqueza e toda a beleza deste templo, da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ou de qualquer outra igreja, ou de qualquer outro templo religioso, não são maiores do que aquele que deve ser buscado. Aqui então, quando escutamos Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 11, em que as pessoas comentam sobre as pedras do templo, sobre a beleza das pedras do templo, Jesus, ao dizer, não ficará pedra sobre pedra. Porque todas as coisas que temos, tudo aquilo que construímos, terá o seu fim. Seja porque nós um dia iremos, ou seja, porque um dia elas sucumbirão. Mas no fim, como aqueles impérios apresentados a Nabucodonosor, o que permanece é aquele que sustenta toda a história, o nosso Deus. Então me permitam fazer uma pergunta bem simples. Para além das pedras, para além de toda a beleza artística que temos aqui em qualquer outro lugar, para além do poderio político ou para além das nossas capacidades intelectuais, permitam-me fazer essa pergunta. No fim de tudo, no último instante, no último suspiro de cada um de nós, quando nós estivermos naquele lugar que ninguém consegue nos alcançar, quando nossas habilidades forem insuficientes, elas chegam um momento que são. Vejo aqui a família, por exemplo, quando a dor de um filho não pode ser consolado pela palavra ou pelo colo de uma mãe. Quando, com toda a beleza de uma criança no colo, temos a incerteza do que acontecerá amanhã. E ainda buscarmos resguardar tudo para que fique tão firme e tudo tão bem resguardado, toda a segurança, a algo que nos escapa. Como, por exemplo, aqui, com todo o arcabouço que temos e todo o cuidado que temos, temos aqueles que são estupidamente ignorantes para subirem nas pedras e ainda brigarem com aqueles que buscam resguardar a segurança deles. Há algo que nos escapa, que não podemos fazer nada, que é o querer de alguém ou simplesmente o nosso limite. Quando chegamos nesse ponto, quem realmente nos sustenta? Diante de todas as incertezas, diante de todas as inseguranças, porque elas existem e nos permeiam ao longo de todo o tempo. Quem realmente é o nosso sustento? Me lembro tempos atrás, e peço licença, quando Bárbara, por exemplo, ainda grávida, andando com a Aurora para lá e para cá, ou então remontando aos tempos não muito distantes, quando Iara estava grávida de Samuel, ainda carregando ele no colo. Na verdade, eu conheci quando ela carregava no colo. As incertezas inúmeras que existiam. Quem sustenta nessas horas? Aquele que nós buscamos e que é infinitamente maior e mais precioso que qualquer outra coisa. Então, a quem você busca hoje? A quem você quer alcançar hoje? E quem é a sua esperança hoje? Confiantes no Senhor e nosso Deus,